Olá, Sam. O meu nome é Diana. Sou do Espírito Santo. Contarei 2 casos que aconteceram ao longo da minha vida. O primeiro foi um bicho que vi na rua da minha tia. Não sei se era um lobisomem, mas era uma criatura muito estranha. E o segundo foi uma voz, que eu vi na casa onde moro atualmente, e que era idêntica à da minha mãe. Bom, o primeiro caso aconteceu em outubro de 2001. Eu estava com meus 14 anos e tive que me mudar para a casa dos meus tios por um tempo, pois os meus pais haviam sofrido um acidente. E mesmo dizendo que poderia me cuidar sozinha, não me deixaram ficar em casa. Fiquei chateada com tudo isso, mas mesmo assim fui para a casa deles. Lá era pequeno e ainda moravam 6 pessoas. Meus tios, os seus 3 filhos e a esposa do meu primo mais velho. Comigo ficou 7. E por ter esse tanto de gente, tive que dormir na sala, junto com meu primo de 8 anos. Mas antes de contar meu relato, primeiro deixe eu explicar como era a casa da minha tia. Ela fica em uma rua que antigamente só tinha casas de um lado, pois do outro era um matagal. E na época desse ocorrido, tinha apenas 8 casas. A da minha tia ficava próximo da esquina, e ainda hoje ela mora por lá. De uns tempos pra cá urbanizou demais. Creio que aquilo que vi não roda mais por aquela região. Pois bem, os meus pais passaram um mês internados, e esse tempo morei por lá. E confesso que não me adaptei. Dormir era difícil, mesmo que tentasse não conseguia. E ainda tinha que aturar as brincadeiras dos meus primos, que não eram poucas, mas a noite era sossegado. Todos dormiam, menos eu. E foi por ficar acordado assim até tarde que vi aquele bicho. Era uma noite de sábado para domingo. Teve um churrasco na casa dos meus tios, e foi uma curtição até às 9 da noite, hora em que todos entraram para dentro. Eu fiquei na sala assistindo TV. O meu primo já estava caído no sono desde as 8, e as horas foram se passando. Já devia ser por volta das 1 ou 2 da madrugada, quando do nada ouvi algo passar correndo pela rua. Primeiro desceu, foi até a ponta da rua e logo depois retornou. Me parecia muito com um cavalo, mas sem um trote, suas pisadas muito pesadas. Após isso, não escutei mais nada, e curiosa fui até a porta para ver o que era. Pelo buraco da chave comecei a olhar, porém não via nada. Foi quando de repente aquilo novamente desceu à rua, e vi uma coisa grande de 4, passando correndo na frente da casa. Depois que aquilo passou, eu me arrepiei de um jeito que quase caía durinha no chão, mas assustada voltei pro colchão. Desliguei a TV e só fiquei ouvindo o bicho na rua, subindo e descendo. Após ter passado mais umas 2 vezes, não ouvi mais nada, somente os cães latindo ao longe. No outro dia, logo pela manhã, contei a minha tia o que tinha visto, e ela me disse que era um lobisomem. Quase que morro do coração quando ela me disse isso, e mesmo não vendo ele direito, fiquei bastante apavorada. Aquilo me marcou demais, só de ouvir ele correndo na rua. O segundo ocorrido foi bem recente. Aconteceu em abril de 2018. Ainda estava na época de quaresma. Se não me engano, foi no começo do mês. Bom, minha mãe tinha vindo passar uns dias comigo, já que mora em um bairro muito longe do seu, e raramente vou por lá. Bem, foi assim. Na madrugada me levantei para ir no banheiro. Fiz xixi e já ia voltar para o meu quarto. E enquanto ainda saía do banheiro, escutei uma voz lá fora de casa, que disse assim: "Nenzinha, abre aqui." Nenzinha é meu apelido de infância, e só familiares e amigos próximos que me chamam assim. Bom, estranhei aquela voz. Eu fui seguindo para ver quem era, e no corredor da minha casa vi minha mãe parada, que assim que me viu,
pôs o dedo na boca indicando para eu fazer silêncio. Sem entender nada, silenciei. Foi quando novamente escuto: Nenzinha, abre aqui. Ouvi nitidamente aquela voz, e era idêntica à da minha mãe. Porém, ela estava ali do meu lado. Não tinha como ser ela. E benzi 3 vezes e falei assim: Vá pro inferno, sua alma penada. E daí então não ouvimos mais nada. O que é que fosse aquilo, tomou um chá de sumiço e não retornou. Pessoa na rua não era, já que não ouvimos passos, muito menos parentes próximos, pois depois do acontecido perguntei a todos, e ninguém me confirmou nada. Além do mais, aquela voz era da minha mãe. Tempos depois me disseram que era a morte chamando por mim. Outros falaram que era a besta fera que estava passando na rua. E alguns disseram que eu não deveria ter respondido, já que aquilo poderia entrar na minha casa como uma forma de convite. Mas por Deus, nada aconteceu. Bem, esses foram meus 2 casos, que me assustaram bastante. Boa noite. Olá, Alisson. Olá, não assista à noite. Em 1970, quando eu tinha 17 anos, a cidade onde nasci era dividida em 2 partes. A parte baixa, ou da beira do rio, onde viviam os mais ricos, e a parte alta, onde viviam os mais pobres. Eu vivia na ponta da rua da parte alta, ou seja, quase na saída da cidade. Somente eu e meu papai. A minha mamãe faleceu quando eu tinha apenas 4 anos. Enquanto papai passava o dia trabalhando nas fazendas mais próximas, eu estudava pela manhã e à tarde ia trabalhar no bar do seu Tonho, na parte baixa da cidade. O seu Tonho era um senhor de uns 50 e poucos anos, solteiro e que tinha dificuldade para caminhar devido a uma fratura em um dos joelhos, segundo ele, resultado de um encontro com um enorme cachorro preto, um cachorro gigante. Apesar de todos gostarem do seu Tonho, ninguém acreditava na sua história. Onde já se viu um cachorro que, segundo ele, era do tamanho de um jumento. No bar do seu Tonho, a única bebida que existia era cachaça, torresmo e carne frita que eu fritava no fundo do bar. Os cachaceiros eram divididos em 2 grupos: os solteiros, contadores de encontros e façanhas amorosas, claro, sem mencionar os nomes das donzelas ou amantes, e os casados, relembrando os tempos de solteiro e tentando sufocar as frustrações matrimoniais. Às 23 horas em ponto, o bar era fechado. Os cachaceiros saíam e depois de limpar e lavar tudo, eu dava boa noite para o seu Tonho e ia embora. Na minha cidade, a única luz elétrica que existia era proporcionada por um motor de luz, que era ligado às 19 horas e desligado à meia-noite. Depois de meia-noite, a escuridão tomava conta da cidade, e todos se trancafiavam em suas casas a dormir. O único a perambular pelas ruas era eu, de volta para casa.
Do bar à minha casa eram 12 blocos, 5 pela rua principal, 3 por outra à direita e 4 pela última à esquerda, que ia direto para minha casa. Os últimos 4 blocos eram os maiores, mais escuros e mais assustadores, dando ao cemitério que existia no terceiro bloco, antes dos 4 onde eu vivia. Como eu sempre caminhava sozinho, eu descobri uma maneira de diminuir o medo da escuridão e do silêncio sinistro da noite. Eu resolvi brincar com os cachorros. Todas as noites, eu saía uivando pelas ruas que nem um lobo. Os cachorros começavam a latir, casa após casa, acordando os moradores, que às vezes abriam as janelas para reclamar do barulho e xingar a minha mãe. Que xingassem, que gritassem, eu não me importava não. O que eu queria mesmo era barulho. O único bloco que eu não uivava era o bloco do cemitério. Ali eu sempre passava calado e rezando um Pai Nosso para as almas. Imagina se eu uivasse e um defunto responde lá de dentro, ou mandasse eu calar a boca. Só de pensar, eu arrepiava, não tinha coragem não. Muitos pensavam que eu era um moleque estranho. Até chegaram a perguntar do meu papai se eu tinha algum problema mental. Eu não ligava, não me importava e continuava uivando e atazanando os cachorros. Numa certa noite, a lua estava cheia, linda. Cada vez mais eu entrava na sala do bar, os cachaceiros mangavam arremendando o meu uivo. Às 23 horas daquela noite, seu Tonho fechou o bar e foi dormir. Eu terminei o trabalho e saí uivando como sempre. Ao chegar no bloco do cemitério, eu parei de uivar e comecei a rezar. E ao chegar no meio do bloco, eu ouvi algo que me fez estremecer. Era o uivo de um lobo. Primeiro, eu pensei que fosse algum morador que tivesse acordado tentando me assustar. Porém, aquele pensamento foi logo para as cucuias, pois em frente ao cemitério não haviam casas, apenas lotes vazios. E outra vez, um outro uivo, mais alto e mais próximo. Meu medo aumentava. Eu parei, olhei para os lotes vazios e não vi nada. Olhei para o cemitério e segui caminhando apavorado, procurando não fazer barulho. E outra vez, outro uivo. E foi então que eu vi um enorme animal preto aparecer quase no fim do muro do cemitério. E bem devagar foi até o meio da rua e parou. Eu pensei que fosse um jumento, mas não era. Era um cachorro. Um cachorro gigante. Naquele instante eu lembrei da história do seu Tonho e do cachorro que rebentou o seu joelho. O seu Tonho teve sorte, pois um cachorro daquele tamanho seria capaz de estraçalhar qualquer cristão e qualquer outro animal. E a tremedeira começou. Minhas pernas amoleceram, enfraqueceram de tal maneira que eu não podia nem acreditar. Pensei em gritar, mas gritar para quem? Se ao meu lado só haviam defuntos e a casa mais próxima estava no meio do outro bloco para trás. Também pensei em correr, mas correr se as pernas não obedeciam. E além do mais, aquele cachorro gigante com certeza era mais rápido do que eu. E para aumentar ainda mais a minha tremedeira e pavor, o cachorro enorme deu uns 2 passos na minha direção. Levantou a cabeça e parou como se tivesse acabado de notar a minha presença.
Eu caí de joelhos e comecei a rezar a todos os santos pedindo por socorro, por um milagre. O cachorro dava um passo, parava e olhava, tudo em um movimento bem devagar, como os predadores fazem, e já imaginava o meu fim, estraçalhado pelas presas daquele enorme animal. De repente, um outro uivo. Eu levantei a cabeça e fiquei ainda mais apavorado. Se um cachorro gigante já era aterrorizante, imagina dois. Eu realmente estava frito. O primeiro cachorro, ao ouvir o uivo do que chegava, levantou a cabeça e uivou. O outro respondeu, ainda mais próximo e bem às minhas costas. Agora eu não tinha a menor dúvida. Eu estava no meio dos dois. O meu fim era certo. Eu continuei rezando, tremendo e olhando para o cachorro que aproximava cada vez mais. De repente, eu ouvi os passos pesados às minhas costas. O segundo cachorro também se aproximava, mais rápido e mais feroz. Eu abaixei a minha cabeça até tocar na pissarra e fiquei esperando pelo ataque e pelas mordidas. O cachorro atrás foi chegando e parou a uns 2 metros às minhas costas. Eu podia ouvir a sua respiração e sentir o seu fedor. E algo estranho aconteceu. O cachorro às minhas costas uivou e disparou atrás do que estava à minha frente, e os dois sumiram para dentro do cemitério. Por alguns segundos eu só ouvi a zoeira e o barulho horripilante dos 2 cachorros gigantes brigando. Tremendo que nem uma vara verde eu levantei e saí correndo como podia até chegar na minha casa, graças a Deus, são e salvo. No dia seguinte, o meu papai não foi trabalhar. Segundo ele, havia sofrido um acidente na fazenda e estava com as costas todas arranhadas e doloridas. Ao chegar para trabalhar no fim da tarde, o bar estava fechado. E seu Tonho havia sido hospitalizado todo arranhado e mordido por um enorme cachorro que ele atacou dentro da sua casa. Ao ouvir do seu Tonho, eu fiquei pensando, será que ele e o papai eram os cachorros? Sei não. Só sei que depois daquela noite eu parei de trabalhar e nunca mais uivei como um lobo. Boa noite. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.